onipotente Deus e glorioso Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui reunidos na Tua Santa Igreja Apostólica, sabendo que está presente conosco Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o querido e santo irmão Aldo. Portanto, querida e santa Vó Rosa, querido irmão Aldo, nós queremos exaltar e glorificar todo o poder celestial, bem como também saber que a Senhora está aqui conosco para nos ajudar, nos abençoar nessa reunião e nos dar mais fé, mais coragem, mais ânimo, para que nós possamos assim, vó, ser vencedores nessa terra. Portanto, querida e santa Vó Rosa, nossa eterna gratidão. E por tudo, agradecemos pela tua presença e demais santos que aqui se fazem também presentes. E que todos os atos dessa reunião sejam para a honra, louvor, glória e adoração de todo o poder celestial. Amém. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiantes, pois é integrante do poder celestial, levando o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Santa Vó Rosa, Rainha dos céus, adoramos-te com muita alegria, nossa vida em tuas mãos entregamos todo nosso amor à Senhora, dedicamos a ti, ó Santa Vó Rosa, nós veneramos reverentemente a Deus te entregaste, a fim de servi-lo, um voto fizeste, iniciaste teu ministério com
nasceste para ser o Consolador, havendo sido por Deus predestinada a servir a Jesus como serva dedicada. Agora e para sempre és Consolador. Milhares de almas tens ajuntado, este povo apostólico para os céus preparado. Mãe poderosa, recebe o nosso louvor. ensinando aos seus
convosco estar e a vos guiar em toda a justiça da glória de Deus, irá vos falar, irá revelar-vos seus grandes mistérios e as coisas futuras o Consolador vos anunciará. Não se preocupem, nem se atemorizem, porque eu vos digo: vou para o meu Pai, sim, vou para o céu, junto ao Pai celeste, mas o Consolador para todos sempre convosco estarás. Esta
guarda e protege noite e dia. És a paz e harmonia, anjo santo que no bem nos guia. Ampara sempre o nosso viver, inspirando todo o nosso saber, ensinando-nos a proceder no teu querer. Santa Vó Rosa, a alegria, guarda e protege noite e dia. És a paz e harmonia, anjo santo que no bem nos guia. Envia anjos para nos guardar, a nossa vida abençoar, livrando-nos de todo mal, confiantes com a Santa Vó Rosa triunfar. Santa Vó Rosa, a alegria, guarda e protege noite e dia. És a paz e harmonia, anjo santo que no bem nos guia. És o caminho que ao céu nos conduz, és a santa que nos leva a Jesus, dirigindo-nos em santa luz para o céu que nos reluz. Aceita, ó Vó, o nosso louvor, ó Santo Espírito Consolador. Estás ao lado de nosso Senhor e do seu santo sucessor. Prezados e amados irmãos, nesse momento nós iremos meditar em relação às mensagens de nosso boletim, mas também dou as boas-vindas àqueles que nos visitam e também aos nossos irmãos, amigos, internautas. Sejam bem-vindos e fiquem conosco. Título dessa semana, o escândalo. O escândalo é um fato que fere as normas de conduta moral, disciplinar ou os princípios das leis de Deus reveladas por seus santos. O escândalo é o resultado dos vícios e das imperfeições dos homens. É tudo que causa mal de um para com o outro, com ou sem repercussão. Segundo a justiça de Deus, que é perfeitíssima e impecável, ninguém deve faltar com o amor, a caridade e a verdade,
E se causar tropeço a alguém praticando injustiça, estará causando um escândalo. Por isso que nosso Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, uma grande pedra, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Outra vez, na parábola do joio, Jesus falou sobre o escândalo, dizendo: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho de Deus os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidades, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Devido aos problemas que o escândalo causa, deve-se evitar tudo que seja mal e pecaminoso, mesmo que seja algo lícito, mas que tenha a aparência do mal, deve ser evitado. Por isso a Igreja Apostólica tem a disciplina nos dada por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que deve ser obedecida pelos seus membros e congregados. Em relação ao porte das mulheres, por exemplo, não usam calças compridas, seus vestidos devem ser de comprimento tal que passem 2 dedos para baixo do meio da barriga das pernas. E as meninas menores de 10 anos devem usar os vestidos ou saias cobrindo bem os joelhos. Igualmente, não devem usar roupas decotadas, cavadas e nem muito justas, pois não convém às filhas de Deus expor seu corpo à tentação e à cobiça. Também não devem usar cabelos extravagantes, nem joias desnecessárias, e nem batom e pinturas no rosto. E quanto ao salto do sapato ou sandálias, deve ter no máximo 5 centímetros de altura. Os homens, semelhantemente, devem trajar-se de maneira modesta, evitando os trajes extravagantes, bem como as modas inconvenientes aos filhos de Deus. E os cabelos devem ser aparados, curtos, não usamos costeletas compridas, nem cavanhaques ou barbas. Todos aqueles que fazem parte de nossa Igreja Apostólica conhecem essas normas disciplinares, fizeram seu voto de batismo de cumprir a doutrina e disciplina implantadas por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E mesmo assim, alguns forçam a situação, usando na própria igreja, na sua casa ou na sociedade, vestes fora da disciplina. Estes estão praticando um escândalo. Quanto aos compromissos de namoro, noivado e casamento, existem também na Igreja Apostólica normas disciplinares que devem ser obedecidas por todos os apostólicos, as quais visam especialmente evitar o compromisso de jovens muito novos de idade e que não podem casar-se, bem como o excesso de liberdade durante o período desse compromisso, sendo, portanto, proibido aos apostólicos o namoro ou noivado escandaloso que só prejudica a consagração da mocidade. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. A disciplina justa e sensata não tolhe a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo,
Por esse motivo, sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Observe o exemplo do apóstolo São Paulo quando disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem, aquele que tem caridade. E é isto que o apóstolo São Paulo ensina: deve promover sempre o bem do outro, e evitando o escândalo, estará fazendo o bem. Mas se fizer tudo o que for de seu próprio agrado, sem pensar no próximo, poderá fazer algo que o escandalize. Quem se preza precisa ver com quem anda. O apostólico bem firme na fé pode até andar com pessoas cujo trajo seja diferente, sem se contaminar, mas se ficar envergonhado e ceder, modificando o seu proceder ou as suas vestes, irá escandalizar aqueles que o conhecem. A luxúria, a indecência, a infidelidade, a inveja, a cobiça, a raiva, a preguiça, o orgulho, a soberba, assim como a vaidade, prejudicam a santificação e a salvação da alma, e são escândalos para o Filho de Deus. Por isso, em nome da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Alto, recomendamos a simplicidade no vestir, no andar, enfim, na apresentação e em toda maneira de viver. Entretanto, ninguém deve abrir sua boca para criticar alguém por isto ou por aquilo. Ficar fazendo comentários da vida alheia já é um ato condenado por Deus, pois a crítica e a maledicência também ferem o próximo e sua própria alma, e é um proceder escandaloso. Portanto, não adianta evitar o escândalo e cair do outro lado pela palavra precipitada e muitas vezes injusta. Prezados irmãos, nós sempre precisamos lembrar algo de nossa disciplina, dos ensinos que a Santa Vó Rosa nos deu, por revelação de Jesus, nosso Senhor, a ela. Esta disciplina é do reino dos céus, porque veio através de Jesus, usando o dom precioso da Santa Vó Rosa para expressar a sua vontade. Por isso, nos tempos presentes, a Santa Vó Rosa fez valer essa disciplina, porque Jesus a orientou e pediu: eu quero que as irmãs usem suas saias e vestidos, passando 2 dedos para baixo do meio da barriga das pernas. Eu sei que muitos não gostam que toque nesse assunto, mas sem disciplina não há moralização. Não nos dá honra, não nos dá crédito, e as pessoas que nos veem se escandalizam. Porque muitos conhecem a nossa igreja, sabem até da nossa disciplina e conhecem como a nossa igreja é. E quando vem alguém fora da disciplina, desobedecendo às normas disciplinares da mesma, acabam por se perder ou até nem procuram a nossa igreja. E nós devemos ser o exemplo, apontar o caminho para o reino dos céus. Imaginem se todos nós fôssemos fiéis. Nós estaríamos dando o exemplo, que é o que nós devemos fazer. Porque sem o nosso exemplo de conduta, sem uma transformação de vida moral e espiritual, nós não alcançaremos a perfeição que tanto a Santa Vó Rosa e o querido irmão Aldo desejam. Por isso, fiquem atentos aos ensinos desta igreja. Não queiram achar que devem mudar isso ou mudar aquilo, mas nós devemos aceitar aquilo que a Santa Vó Rosa nos deu na íntegra, porque nada será modificado. Muitos jovens ainda, rapazes, estão se descuidando e usando até barbas, cavanhaques. Nós que andamos por esse país, estamos viajando, temos visto esse costume entrando na igreja. E isso nos preocupa. Preocupa a Santa Vó Rosa, preocupa o irmão Aldo,
preocupa a direção da igreja, porque se fala tanto em disciplina, tanto que é ensinado, e muitos ainda vacilam e não dão valor àquilo que nos foi ensinado. Essa igreja, irmãos, é um grande milagre de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Irmão Alto. São ensinos preciosos, porque sem a prática dessa disciplina e sem a fé nessa doutrina, nós não poderemos ser perfeitos como a Santa Vó Rosa deseja. Nós não seremos consagrados. Por isso, sem essas duas condições, nenhum de nós poderemos alcançar o reino dos céus, porque nós sabemos que no céu só entram santos. E se nós não aprendermos a obedecer aqui na terra, a sermos fiéis, leais, tementes a esses santos, como que nós iremos progredir na vida material, espiritual e nos consagrar a cada dia? Por isso é preciso que haja muita vigilância, cuidado com os cabelos, penteados tão diferentes do normal e outros costumes errados. Não só no trajar, mas aonde nós vamos, aonde frequentamos, precisa haver muita vigilância. Porque existem os locais áridos também que nós não podemos ir. Ou às vezes, irmãos, por um descuido, damos aparência do mal, às vezes a um proceder, a uma atitude nossa, o que não pode acontecer. Então muitos nos julgam. Então essa parte de julgar as pessoas, de ficar olhando a vida alheia, trata-se até de uma injustiça e de um pecado, que uma vez que nós não estamos aqui para julgar a ninguém, esse poder e esse direito é de Deus o Pai, de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Irmão Aldo e da Maria Santíssima. Eles têm o poder e o dom de julgar as pessoas e aplicar o juízo, tanto para salvar quanto para condenar. Quando nós emitimos uma opinião sobre uma pessoa, nós estamos julgando. Nós estamos analisando e aplicando, de certa forma, um juízo próprio. E quando nós fazemos isso, irmãos, Deus também medirá da mesma forma e na mesma intensidade que nós estamos medindo as outras pessoas. Por isso devemos ter o cuidado. E ao invés de criticar, de falar, ou até de zombar, peça a Santa Vó Rosa Armaldo que ajude um irmão que muitas vezes está fraco na fé, não está obedecendo, mas para que ela tenha misericórdia, porque nós devemos praticar a caridade, o amor, e nisso também nós devemos assim ser, caridosos, procurar ajudar, procurar dar até um conselho para aquela pessoa, e não afastá-la ainda mais da igreja, porque quando nós emitimos uma coisa que muitas vezes é uma inverdade, uma fofoca, uma mentira, nós estamos mexendo com a moral, com a decência da pessoa, com a formação dela. Irmãos, um nome para ser construído demora anos, décadas. A reputação, as pessoas passam a nos conhecer pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos, por quem somos. E muitas vezes em questão de minutos, segundos, uma palavra emitida contra alguém, seja por um mau sentimento, ou porque a pessoa não gosta do outro, aquilo irá denegrir a imagem do outro, e isso não fará bem. Logicamente, quando a pessoa sabe que alguém falou dele, irá se chatear, e sabendo ainda mais que muitas vezes é uma injustiça, é uma inverdade. Irmãos, sejam cautelosos, vigiem. Nós temos santos gloriosos em nosso meio, que estão aqui para nos ajudar, para nos abençoar, e nós devemos ser unidos entre nós, procurando o bem um do outro, praticando a caridade, perdoando, procurando ser útil na igreja, no trabalho, no lar, enfim, aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos ser humildes, uma qualidade que nós precisamos ter, ser amorosos. Portanto, prezados irmãos, vigiem, cuidado. A disciplina de nossa igreja não será modificada e nos foi dada pela Santa Vó Rosa com ordens de Jesus. E ela será mantida da mesma forma que a Santa Vó Rosa a colocou em nosso meio. Bem como também o nosso irmão Aldo a manteve durante todo o seu ministério. E é o compromisso
que o Conselho e todos nós do Ministério temos, de manter essa disciplina, para que essa igreja possa ser assim vitoriosa, vencedora, que esse é o grande objetivo nosso. Portanto, quando nós se vestimos de maneira adequada, de maneira justa, nós passamos para o nosso semelhante credibilidade, segurança, passamos honra. As pessoas não veem de outra forma. E às vezes até perguntam: de qual igreja o senhor ou a senhora é? E nós logicamente falamos: somos da Igreja Apostólica da Santa Vô Rosa. Ah, sim, eu já ouvi falar. E muitas vezes viajando, a nossa igreja já é grandemente conhecida, não só nesse país, mas fora dele. Às vezes nós vamos pegar um táxi, um Uber, e nós damos a indicação: olha, eu quero ir na Igreja Apostólica. E às vezes o taxista procura e não acha. A gente dá um endereço e ele procura. E quando nós falamos: a igreja da Santa Vô Rosa, aí ele já sabe: a igreja da Vô Rosa. E aí nos leva no endereço assim determinado. Então veja que a nossa igreja está sendo muito conhecida. E eles estão atentos aos nossos atos, ao nosso comportamento, aquilo que nós estamos fazendo. Porque nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Porque nós devemos apontar o caminho do bem, o caminho da verdade, que é esta Santa Igreja Apostólica. Por isso nós devemos ser o exemplo de conduta, de obediência, porque como nós iremos mostrar à humanidade e ao mundo que esta é a igreja preparada e predestinada para o reino dos céus, se nós não praticarmos a disciplina, não praticarmos a fé que nos tem ensinado, que o Santo Irmão Aldo nos ensinou, que a Santa Vô Rosa nos legou. Então nós precisamos ter a responsabilidade, irmãos. Por isso eu chamo todos para esta responsabilidade, de obedecer esta igreja e não fugir das regras disciplinares que ela colocou. Porque é uma disciplina santa, justa e honesta. Quanto a Santa Vô Rosa evitou que o mal entrasse nesta igreja, que as modas inconvenientes entrassem em nosso meio. Conforme os irmãos conhecem, quando foi elaborado ou traçado por uma pessoa estilista, a moda da minissaia. A Santa Vô Rosa então se precaveu, e Jesus então mostrando a ela então implantou esta disciplina, a fim de que quando chegasse essa moda no país e no mundo, nós já estivéssemos obedecendo a disciplina de Jesus nosso Senhor. Por isso valorize, não tenha vergonha de obedecer a nossa igreja, porque isso nos dá honra. Não se humilhe para um amigo, para um colega, para fazer a vontade dele, mas tenha acima de tudo o compromisso de fé que assumir, diante de Deus o Pai e de todos os santos, especialmente de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vô Rosa e do santo profeta Irmão Aldo. Prezados irmãos, há ainda um outro título em nosso boletim: o escândalo com o que for de justiça. Ensinamos que os filhos de Deus não podem faltar com a justiça, nem com a caridade para serem santos. Não podem causar escândalo de espécie alguma aqueles que buscam a Deus e que estão lutando para alcançar os céus e a glória de Deus. Mas se forem fiéis em tudo e estiverem cumprindo toda a justiça divina, e alguém se escandalizar, somente o outro escandalizado sofrerá as consequências de seu julgamento. Quando nosso Senhor Jesus começou o seu ministério em Nazaré, estava cumprindo a vontade de Deus, fazendo justiça e operando as mesmas obras do Pai. Entretanto, muitos se escandalizaram nele. O evangelista São Marcos escreveu que Jesus chegou numa sinagoga dos judeus e começou a pregar sua doutrina. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria,
entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava se cumprindo uma profecia, como disse o apóstolo São Paulo, quando o Espírito de Deus dissera: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem praticar a vontade e a justiça de Deus será salvo, mas quem nela se escandalizar será condenado. O tímido não herda o reino dos céus, de modo que quem concordar com o pecado, por medo que os outros lhe critiquem, poderá perder a salvação. Se no meio de pecadores e ímpios, participar dos seus pecados com medo de aborrecê-los, será condenado. Por isso Deus falou pelo profeta Isaías: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. E Jesus Cristo disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Certa vez, o profeta São João Batista permitiu que 2 deles fossem perguntar a Jesus se era ele o Cristo que havia de vir. E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Portanto, se alguém se escandalizar com o que for de justiça, isto é, com a vida daquele que estiver vivendo inteiramente, segundo a vontade e a justiça de Deus, será condenado. Todavia, os que cumprirem a justiça divina serão abençoados, salvos e viverão eternamente com Deus. Por isso, Jesus enviou em nossos dias o Consolador e o Santo Pastor para fazer nova todas as coisas, restaurar sua santa doutrina e aplicar a perfeita justiça de Deus. Sejamos, pois, consagrados e santificados, não deixando que a influência do pecado e da maldade possa escandalizar a vida e o proceder de um apostólico fiel. Portanto, prezados irmãos, muita vigilância. Guardem muitas vezes algum comentário, algo, algum julgamento, porque julgar pela aparência é muito fácil. Mas conhecer, ter o dom de conhecer, de discernir o problema e a situação de cada um de nós, e saber que em quais circunstâncias aquela pessoa está agindo daquela forma, a sua atitude, as suas ações, é uma outra coisa. Então nós devemos nos recatar disso, nos guardar e não ficar julgando a ninguém, porque não nos compete julgamento algum, principalmente com as coisas sagradas dessa igreja, com o comportamento de um apostólico, com os atos e tudo quanto é feito em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa e do querido irmão Aldo. Porque essas regras de disciplina, essa doutrina veio do reino dos céus. Portanto, não há o que se escandalizar, não há o que se fazer de errado, mas nós temos sim que obedecer essa disciplina e ter essa fé arraigada em nosso coração, como norma para que nós possamos ser assim consagrados e santificados a cada dia e possamos dar os frutos que a Santa Rosa tanto almeja e quer de todos nós. Que nós sejamos um povo unido, um povo humilde, obediente, e que nós possamos assim dar exemplo ao mundo de fidelidade, de santidade, de consagração. Prezados irmãos, portanto,
Não cause escândalo, não comente a vida do próximo e não julgue a ninguém, porque isso cabe a esses santos. Eles sim têm o poder e a autoridade de assim proceder e de julgar a quem quer que seja. Por isso nós devemos confiar na justiça e no juízo divino, porque eles sempre farão o melhor. E não são injustos em nada, mas são muito justos na aplicação deste juízo. Quer seja numa disciplina, quer seja numa orientação, nós devemos ser em tudo fiéis. Guardem esses ensinos em sua alma, procure obedecer para que a Santa Vó Rosa possa nos aprimorar, nos aperfeiçoar e dar assim frutos da nossa obediência, frutos da nossa consagração, que tanto Jesus e a Santa Vó Rosa esperam de nós. Irmãos, valorizem esta igreja, valorizem o sacrifício da Santa Vó Rosa, do santo e querido irmão Aldo, que tanto lutou e permaneceu fiel a ela e prometeu a ela obediência e fidelidade, porque a Santa Vó Rosa também renovou esse voto com Jesus. Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. E ele exigiu dela que ela renovasse esse voto, e ela novamente o fez, como prova de amor e de fidelidade. Agora vejam, quanta humildade da Santa Vó Rosa, quanta humildade do Santo Irmão Aldo. Então essa característica, essa qualidade de filho de Deus, que é ser humilde, porque o humilde obedece, o humilde não fica interrogando, não fica com dúvida, não fica questionando nada. Irmãos, às vezes eu fico pensando, eu já ouvi de muitos, pessoas criticando até Deus, falando de Deus, achando que tal coisa está errada, que não deveria ser assim, e não é dessa forma que nós devemos pensar. Porque Deus sabe o que faz. Ele pode modificar um plano, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. E nós devemos o quê? Acatar e ser submissos a Ele. A Santa Vó Rosa não foi submissa a Ele. Em tudo não foi obediente. Em tudo ela esperava a orientação dEle e perguntava para Ele. E Ele a orientava. O nosso irmão Aldo da mesma forma. Tudo ele consultava a Santa Vó. E a Santa Vó assim o orientava. E ele fazia exatamente como ela mandava. Agora, como nós, que tivemos e temos esses ensinos, poderemos indagar ou questionar algo, o nosso dever e a nossa obrigação de filho de Deus e de apostólicos é obedecer esta igreja, é guardar esses ensinos e fazer da nossa vida a melhor coisa possível, ou sermos a melhor versão possível, para que nós possamos assim ser vencedores, ainda no corpo físico. Porque enquanto nós não conquistarmos essa vitória ainda no corpo, nós não teremos garantida essa vitória no reino dos céus. A Santa Vó Rosa, faltando 1 ano e meio para ganhar seu galardão, já era a grande vencedora. O nosso irmão Aldo também já era um grande vencedor. Mas eles se mantiveram humildes, fiéis, leais. Nunca se exaltaram e nunca se colocaram acima de nenhum desses santos. Mas em tudo foram submissos e leais. É assim que é o servo. É assim que deve ser o apostólico. É que devemos ser nós. Exemplos. Cuide-se. Porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos. Se é pouco ou se é muito. Nós sabemos que a vida física tem um limite, que nós chegaremos o tempo que nós deveremos prestar conta ao nosso Deus, e Ele irá cobrar, irá exigir, querer saber, nós deveremos prestar contas a Ele, e dessa peneira ninguém escapa. E a Santa Vó Rosa é essa grande, a grande bênção, ela é essa grande peneira, que está escolhendo e está preparando os humildes de coração. Prezados irmãos, não complica o que é tão simples. Aceite, confie nessa Santa de Deus, confie no irmão Aldo. Prezados irmãos, encerro a minha fala em relação a esta mensagem. Eu irei fazer a leitura de uma outra mensagem que nós iremos meditar amanhã, mas eu farei a leitura agora. Santa Vó Rosa, a coluna e santuário do nosso Deus.
A Igreja Apostólica é o santuário de Deus nesta terra, e a Santa Vó Rosa é a coluna principal que sustenta esta igreja com sua graça e poder. A Santa Vó Rosa e o nosso Senhor Jesus são as duas fiéis testemunhas do poder de Deus, nosso Pai, conforme está escrito nas revelações do Divino Mestre ao amado apóstolo São João, no livro do Apocalipse: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A Santa Vó Rosa teve a honra de também ter seu nome no nome da Igreja Apostólica, conhecida como Igreja da Santa Vó Rosa, cumprindo-se a palavra de Jesus ao apóstolo São João sobre o vencedor. Gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Esta Igreja Apostólica nasceu dos céus e Jesus é o seu fundador, conforme a letra de um dos nossos hinos. A Igreja Apostólica e a Santa Vó Rosa são duas vidas preciosas que alimentam a nossa alma e fortalecem o nosso espírito. A Santa Vó Rosa e a sua igreja são a árvore da vida, regadas pelo rio precioso que emana do trono de Deus, que é toda a unção e virtude do Espírito Santo do nosso Pai. Essas graças santificantes são as virtudes do Espírito Santo sobre sua igreja, que mantém viva a nossa fé, o nosso amor a Deus, ao seu Filho amado e a sua palavra. É também fonte de vida para aqueles que a têm em seu coração. Portanto, essa é a razão da felicidade do povo apostólico, porque possui a vida que vem de Deus, por meio da Santa Vó Rosa e da sua Santa Igreja. Daí o nosso santo irmão Aldo muito aconselhou a todo o nosso povo que guardassem esse tesouro precioso que possuímos e não deixemos apartar-se do nosso coração os ensinos e os conselhos que recebemos nesta igreja, pois, juntamente com a disciplina, são fontes de vida, de paz e de prosperidade. A data de 26 de outubro celebra a vitória e coroação de uma santa nova, Santa Vó Rosa, Espírito Consolador da promessa de Jesus, que viveu e cumpriu um ministério maravilhoso de amor e fé por Deus, Jesus e a Virgem Maria e por todos nós apostólicos. Toda a nossa gratidão a Deus por esta data maravilhosa e também a Jesus e a Virgem Maria pelo preparo desta mãe e vó tão querida do povo apostólico, Santa Vó Rosa. Aí está, prezados irmãos, então, esta mensagem, a qual iremos fazer as devidas reflexões amanhã, mas a Santa Vó Rosa é a grande coluna. Ela, junto com o irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria, são a grande base desta igreja, a razão de estarmos aqui hoje, de ter essa igreja restaurada da forma que foi e da maneira que é. Então tudo devemos a esses santos, que são esta coluna, o sustentáculo dessa igreja. E nós devemos fazer parte desta igreja, dando oportunidade através do nosso exemplo de fé, exemplo de conduta, de fidelidade, que aqui está o Consolador, a Santa Vó Rosa. Aqui está o santo pastor por excelência, o nosso santo irmão Aldo, herdeiro dos dons e das virtudes do Consolador, representante legítimo dela, que se equiparou em poder, em glória e em virtudes à querida e Santa Vó Rosa. Daí o grande galardão que ele recebeu. Portanto, prezados irmãos, estamos nos aproximando de 26 de outubro, uma data importantíssima para o calendário de nossa igreja, que irá assim
fazer menção a essa data importantíssima, quando a Santa Vó Rosa então foi coroada, Espírito Consolador, a grande bênção que nós estávamos esperando, que a humanidade esperava. Portanto, assim ela disse também ao seu tempo, quando ela apareceu ao irmão Aldo: diga ao povo que eu sou a grande bênção. E realmente, irmãos, a Santa Vó Rosa é esta bênção. Ela faz parte do que está no livro do Apocalipse. As duas oliveiras, os dois candeeiros, as duas testemunhas do poder de Deus. Portanto, creio e confie que esta Santa de Deus está nos ajudando, nos abençoando e quer somente o nosso bem. E quer somente a nossa felicidade. Ao lado do irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria, fazem cumprir toda a justiça. Portanto, sejam um exemplo de conduta, de consagração, para sermos assim felizes, abençoados e ajudar a salvar muitas almas para o reino dos céus. Esse é o grande objetivo da obra dessa igreja, dar a oportunidade a muitos de salvação, para que essa igreja então possa cumprir a sua missão e assim o juízo de Deus possa ser aplicado em toda a raça humana. Amém. Todos os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Criador, pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu,
Onipotente Deus e glorioso Pai Celestial, nós te amamos, exaltamos, glorificamos e adoramos o Senhor, o seu Divino Espírito. Por isso, nós queremos te agradecer por tudo, porque finalizando esta reunião, nós sabemos também que está presente Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o querido irmão Aldo, porque vieram do alto céu trazer a sua bênção, a sua graça, para nos fortalecer na fé e no ânimo. Querida e Santa Vó Rosa, querido irmão Aldo, nós te agradecemos por tudo. Por isso eu peço à Senhora que abençoe todo o teu povo, toda a tua igreja, e onde houver uma alma que possa ser salva de coração bom e humilde, que a Senhora possa assim trazer para esta igreja e ela possa ter a mesma oportunidade que nós. Querida e Santa Vó Rosa, eu me despeço deles, que a Senhora assim os acompanhe, que eles possam ter uma boa noite, um bom descanso, e que a Senhora coloque um santo ou um anjo na companhia deles, a fim de lhes proteger e lhe proporcionar uma boa noite. Querida e Santa Vó Rosa, eu entrego todos aos seus cuidados, que a tua bênção, a tua graça com eles estejam. Mas também oro pelos nomes contidos nessa caixinha de oração. Muitos te pedem saúde, solução de problemas, muitos estão acamados em hospitais, com doenças gravíssimas, com doenças incuráveis, como o câncer, em algumas vezes. Por isso a Senhora tem todo o poder e pode dar a solução a eles. Seja feita a tua vontade, que em tudo a Senhora cumpre a justiça do nosso Pai. E ao lado do irmão Aldo, realiza os seus feitos, sinais e maravilhas. Por isso, querida e Santa Vó Rosa, que esses nomes sejam entregues à Senhora e a Senhora faça o melhor por eles. Prezados irmãos, recebam nesse momento a bênção gloriosa da querida e Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, acompanhado da bênção do santo e querido irmão Aldo, nosso profeta, nosso amigo, nosso irmão. Mas recebam também, queridos irmãos, a bênção gloriosa de Jesus, nosso Senhor, a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima, que sempre tem estado em nossas reuniões. Mas agora recebam também a bênção poderosíssima de Deus, o nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito Santo. Tenham paz, alegria, saúde e felicidade. Amém.